Bom, gente, vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos aí. Teve pessoas que entraram agora há pouco e não dei bom dia. Como eu falei, vamos falar hoje de dois produtos, tá? Que são fundamentais aí para diversas coisas e vocês vão entender, né? Eu digo que são produtos aí que eu acredito que sejam de uso obrigatório, tá? Pelos benefícios deles, tá? São os dois queridinhos, ômega 3, 6 e 9, e o óleo de prímula e o óleo de borragem, tá? Então, hoje eu vou passar para vocês o que são esses produtos, quais as funções, algumas curiosidades, tá, a respeito deles aí, onde são encontrados, é, e, enfim, assim, todos os benefícios aí que eles possam causar na nossa saúde, tá bom? No nosso dia a dia, tá? Então, antes da gente falar de benefícios, é importante a gente saber o que são esses óleos, né? Ômega 3, 6 e 9, óleo de prímula e óleo de borragem. Na verdade, como todo óleo, eles são gorduras, tá? Só que eles são gorduras em estado líquido, chamadas de gorduras insaturadas, né? Vocês vão ver muito essa nomenclatura. E essas gorduras, elas são essenciais para o funcionamento do nosso organismo, tá? Elas são obtidas através da extração, geralmente, de origem animal e vegetal, mas também o nosso corpo ele é capaz de produzir, como por exemplo o ômega 9, ok? Para que servem esses óleos, tá? Primeiramente a gente precisa entender uma coisa. Essas gorduras, elas são compostas de ácidos graxos, uma outra nomenclatura que vocês vão encontrar muito, tá? E esses ácidos graxos, eles são agrupados por moléculas de carbono, né? E que de acordo com a posição de ligações desses carbonos na tabela, né? Já está falando de estudo químico aí, são dadas as letras gregas, alfa, beta e ômega, até o ômega, né? Que é a última letra aí do alfabeto grego, dessas ligações. Então, falando aí de um pouquinho de estudo, eu não vou me aprofundar muito, né, sobre essa parte química, até porque eu também não sou químico, engenheiro, nada disso, mas é justamente para tirar essa curiosidade, para tirar essas dúvidas, né? Por que ômega 3? Por que 6, 9? E a gente começar a entender um pouquinho melhor de uma forma mais fácil, né? Por que a origem do nome, tá? O ômega 3, ele tem ação anti-inflamatória, né? Ou seja, ele combate inflamações, tá? Ele é indicado em casos de doenças crônicas, como a obesidade, artrite, artrose, tá? Ele auxilia na redução de colesterol ruim, tá? Que é o chamado LDL, e também redução de triglicerídeos, tá? O que é isso? São excesso de calorias, excesso de gorduras, né? Que o sistema armazena no nosso tecido adiposo, tá? Que a gente costuma dizer que é o nosso depósito de gorduras, né? E nessa função, ele auxiliando nesse colesterol ruim e principalmente na redução do triglicerídeos, a gente já fala do auxílio no processo contra as acnes e contra as celulites, tá? Porque as acnes e as celulites nada mais são do que inflamações da pele, ok? Então, ele tem o ômega 3 uma função muito importante para nessas inflamações, tá? O que mais? O ômega 3 funciona como protetor do sistema imunológico. Então, ele ajuda bastante a prevenção aí de doenças, tá? Ele auxilia também na saúde cerebral, tá? Tanto na parte de memória, quanto comandos do corpo, tá? O que a gente fala que são os mecanismos, né? Os comandos que o cérebro manda para movimentos do corpo, enfim. E uma coisa que é bacana, através de pesquisas, é que justamente por ele auxiliar nessa saúde cerebral, os movimentos do corpo, ele é um protetor de doenças como o Alzheimer e o Parkinson, tá? Então, quem tem o consumo, estudos levam a isso, tá? Quem tem o consumo ideal diário
de ômega 3 previne esse tipo de doença, tá? Uma outra função, ele melhora a ação de insulina no sangue, tá? Então, o que é a insulina? Na verdade, a insulina tem um papel fundamental, ela é produzida pelo pâncreas, né? E ela tem uma ação fundamental que é a conversão do açúcar em energia, tá? Então, qual é a função do ômega 3 para melhora da ação da insulina no sangue? Ele ajuda no emagrecimento e ele também ajuda ele ajuda no tratamento da diabetes, tá? Justamente por causa disso, por causa de converter o açúcar em energia, tá bom? Então ele tem essa função aí também. E uma curiosidade sobre o ômega 3, né? Na verdade, uma função muito importante é que ele, aliado com a vitamina E, ele fornece, ele favorece, né, a retirada do colesterol ruim do sangue, né, através das chamadas lipoproteínas de alta densidade, tá? Porque a vitamina E, ela é, assim como os outros estudos, né, para quem estava presente aí nos outros dois produtos, a vitamina E, ele é o maior antioxidante do sangue, né, e é muito encontrado, como por exemplo, no nosso ômega 3, 6 e 9, como ácido alfa-tocoferol, tá? Ou seja, olhou esse nome, alfa-tocoferol, lembrou de vitamina E, tá? Então, ele aliado aí com a vitamina E, ele acelera esse processo, tá? Então, só parando pelo ômega 3, a gente já sabe que ele é fundamental, né? A gente deveria consumir aí o necessário todos os dias. E aí, mais para frente, eu vou dizer quais são os alimentos, né? Além da suplementação, claro, quais são os alimentos ricos nele, tá bom? Bom, ômega 6, ele é pró-inflamatório, tá? Ou seja, ele causa inflamações, digamos assim, tá? De um grosso modo dizendo, ele causa inflamações. Para quê? Porque o nosso organismo trabalhe na ação contra essas inflamações, tá? É como uma vacina. A vacina nada mais é do que injetar o vírus no corpo para que o sistema imunológico ele trabalhe na criação de anticorpos, certo? Bom, então o ômega 6 ele tem essa função, tá? Inflamatória, digamos assim. Tipo assim, é fogo no parquinho, né? Bota ali para ferrar para o nosso organismo trabalhar e começar a agir contra, tá? Qual são os benefícios dele, né? O ômega 6 ele previne e combate lesões e inflamações agudas, tá? Ele ajuda a reduzir o colesterol ruim também, que é o LDL, e os triglicerídeos. Então, ele tem algumas funções iguais ao ômega 3, tá? Ele mantém as funções cerebrais saudáveis, ele melhora o sistema imunológico também, né? Justamente por esse fato inflamatório, né? Então, ele faz com que trabalhe melhor. E aí, um diferencial é que ele previne a formação de coágulos nas artérias, tá? Por quê? Porque quando existe um coágulo na artéria e ela se desprende dessa parede, né, da artéria, imagina que a artéria é um cano e ela se desprende, pode obstruir o fluxo sanguíneo. E aí existem as causas, os casos de AVC, né? Porque é o fluxo sanguíneo obstruído e aí pode causar o AVC, infarto e até derrames cerebrais, tá? Então, ele ajuda nessa prevenção. Ele também auxilia no controle da temperatura corporal, ok? E na perda de água pelo corpo. Então, para não ter a chamada hipotermia, né? Que a gente vê alguns casos aí, né? E também a hidratação da pele, falando de estética, não somente de saúde. Uma pele bem hidratada é uma pele com bastante água, né? E é importante para a saúde, que eu estava falando da saúde da pele, dos cabelos,
tá? Dos ossos. Ele regula o metabolismo, então ajuda aí no controle do peso e mantém o sistema reprodutivo em funcionamento, tá? Então, muitos casos aí de impotência é pela falta de ômega 6 também, ok? Parando nesses dois ômegas, a gente tem uma observação muito importante, tá? A ser feita. É o seguinte, os dois ômegas, tanto 3 quanto 6, eles precisam estar em equilíbrio no corpo, tá? O excesso deles é prejudicial, tá? Assim como tudo em excesso, até a água em excesso no corpo é prejudicial. Então, o resultado desse desequilíbrio, na verdade, é que ele tem, vamos supor, ter muito ômega 6 no corpo, né, no nosso sistema, nosso organismo, ele anula os efeitos benéficos do ômega 3. Ou seja, você tem muito mais processo inflamatório do que anti-inflamatório no corpo, tá? E aí o que vai acontecer? Ele causa sim as doenças cardiovasculares, inflamatórias e doenças autoimunes, até mesmo câncer, tá? Porque o câncer nada mais é do que inflamações em células, ok? Então, o excesso de vitamina C, de ômega 6, ele é prejudicial. A ideia de consumo, legal, mas qual é a ideia de consumo para eu balancear? É 2 para 1. 2 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Tá? Esse é o ideal, ok? Aí, uma curiosidade, um fato que eu fui buscar informações e tudo, é que a gente hoje está acostumado muito com fast food, comidas industrializadas, né? De fácil preparo ali, coisa rápida. Só para vocês terem uma noção desse desequilíbrio, é que esses produtos industrializados, o consumo de ômega 6, ele chega a ser 50 para 1, dependendo da alimentação, tá? Então, a gente sempre fala, não é só emagrecer, é ter saúde, né? É comer bem, se alimentar bem, direito, uma alimentação balanceada, tá? Então, o risco desses produtos industrializados aí é justamente esse, o excesso de ômega 6, né? Tem ômega 6 em abundância aí, o que é prejudicial se você não tem ômega 3 em equilíbrio aí, tá? Partindo para o ômega 9, ele tem ação anti-inflamatória também, assim como o ômega 3, tá? E ele ajuda também no processo de redução de colesterol ruim, que é o LDL, triglicerídeos, que são as gorduras, colabora para a formação das membranas celulares, tá? Evitando possíveis alterações, oxidações e envelhecimento precoce. Então, a gente já está falando do próprio câncer, que nem a gente estava falando, que nem eu comentei, né? A oxidação dessas células, né? A má formação. E o envelhecimento precoce dessas células causam uma pele ruim, né? A queda do cabelo também. Então, ele ajuda nessa formação. E lembrando, o ômega 9 é produzido pelo corpo, tá? O nosso organismo mesmo já fabrica, ok? O ômega 9 ele também é responsável por diminuir a pressão arterial, tá? Reduzindo aí os riscos de infartos e derrames, ok? Ele permite que o transporte e absorção de vitaminas pelo organismo seja mais eficaz, tá? Ou seja, existe uma resistência imunológica, evitando gripes e outras doenças contagiosas aí, tá? Bom, esses são os benefícios, né? São quais os benefícios que trazem o consumo certo de ômega 3, 6 e o 9. Por mais que o nosso organismo produza o ômega 9, a gente também, o consumo dele, porque não necessariamente o nosso organismo produz em quantidade eficiente, tá? Existem deficiências que podem, por causa de idade, por causa de uma má alimentação, e ele não produz o ideal, tá? E tem alimentos também ricos aí em ômega 9, que eu vou passar para vocês, ok? Bom, aí eu fui além e eu fui através de indícios que fazem
a gente sentir que o corpo está precisando desses ômegas, né? Indícios que o nosso corpo dá pela ausência, pela falta, né? Pela suficiência desses ômegas. O primeiro indício, ele é bem visual. É a caspa, perda de cabelo, erupções cutâneas, né? Que às vezes acontece, né? Feridas na pele, dermatite e pele seca. São alguns indícios visuais, tá? Da falta. Não que isso seja por causa somente de falta de ômega 3, 6 e 9, mas são indícios que levam a você se preocupar um pouco, tá? Pela ausência disso, ok? Se esse déficit foi um pouco mais além, é possível que a gente tenha dores nas articulações ou rigidez nas articulações, tá? E também ressecamento nos olhos. Isso também já é um indício um pouco mais, de uma falta um pouco mais elevada aí, desses nutrientes, desses ácidos graxos, tá? A falta de ômega 9, por exemplo, ele também atinge o sistema nervoso central, tá? E aí o que acontece? Pode causar fortes alterações de humor, tá? Ah, uma pessoa mal-humorada, então é falta de ômega 9? Pode ser, né? Pode ser, tá? Então isso afeta. Geralmente é aquela pessoa que, poxa, sempre foi para cima com um humor muito, sabe, alto astral e tal, e de repente começa a se sentir meio para baixo. Isso pode ser um indício, tá? Lógico, além de fatores externos, né? Mas esse também pode ser um indício. Bom, partindo um pouco mais além, aí a gente vem em relação aos batimentos cardíacos sendo realizados de forma irregular, né? Justamente, então, um batimento que ele não é regular, ele bate forte, daqui a pouco para, né? Então, essas diferenças aí, essas irregularidades nos batimentos cardíacos também é um indício, tá? E em casos mais extremos, nível máximo aí da insuficiência, aí a gente já está falando que pode causar impotência sexual, tá? Uma pessoa ser estéril, né? Esterilidade, e até o aborto espontâneo, tá? E eu vou passar para vocês também, em relação ao ômega 3, 6 e 9, que ele é importantíssimo para quem é gestante, tá? Isso mais para frente eu vou falar para vocês, ok? Bom, então, esses são alguns indícios da falta dele, tá? Bacana. Sabendo da importância, sabendo, de repente, de possíveis ali causas, né, da ausência deles, onde a gente encontra, além claro, da suplementação, né? Onde nós podemos encontrar? Ômega 3, 6, ômega 3 e 6, eles não são produzidos pelo corpo, tá? Então a gente precisa de alimentos ou suplementos, tá? Eles são considerados aí essenciais por não serem produzidos. O ômega 9, ele já é produzido pelo corpo, às vezes não numa quantidade ideal, tá? E aí mas ele é fornecido pelo corpo, e aí ele é considerado um óleo, né, um ácido graxo não essencial, ok? Só o fato de você consumir o 3 e o 6 e ter uma boa alimentação, o 9 já é automaticamente produzido na dose correta, na dosagem correta para o teu corpo poder trabalhar, tá? O ômega 3, ele é encontrado em óleos de peixes, né, em gordura dos peixes, e os peixes mais ricos são sardinha, pescada, corvina, salmão e anchova. São aí os 5 peixes que têm maior concentração de ômega 3, tá? Alguns crustáceos, como por exemplo o caranguejo, as algas marinhas, até porque os peixes, esses peixes que foram comentados, eles consomem essas algas, são os alimentos deles, né? Então essas algas marinhas são riquíssimas, tá, em ômega 3. E algumas sementes e grãos, como semente de chia, linhaça, nozes, castanhas e macadâmia, tá? Então a gente tem, esses aí são sementes e grãos aí riquíssimos em ômega 3, tá? Ômega 6, onde nós encontramos, tá? Uma observação, tá? Só referente a ômega 3, né? Esses alimentos.
A gente falando, poxa, então tranquilo, né? Poxa, são alimentos que a gente conhece, que geralmente a gente consome. Legal. Só que a gente não, dificilmente alguém aqui consome a quantidade desses alimentos diariamente, que são ideais para essa produção do ômega 3 no corpo, tá? Dificilmente aqui alguém come 2 quilos de peixe por semana, por exemplo, né? Até pela questão de valores, alguns é por gosto, né? Questão de não gostar de comer peixe e tal, ou até das sementes, tem gente que se incomoda, né, em estar ingerindo sementes, essas coisas. Então, dificilmente a gente consome o necessário diariamente para ter uma saúde saudável, tá? Por mais então que eles sejam encontrados em alimentos de fácil acesso ou de conhecimento de todo mundo, é difícil ter esse consumo, tá? O ômega 6, ele é bastante, ele é rico, né? Ele é encontrado em óleo de girassol, óleo de milho. Então, esses óleos de cozinha que geralmente a gente faz comida, né? Eles são ricos nesse ômega 6. Canola e gorduras animais, né? Aí, porra, para quem gosta de um churrasquinho, uma gordurinha ali, aí já tá falando então já tá matando as duas coisas, né? Uma picanha ali suculenta com aquela gordurinha, mas lembrando, sem excesso, né? Sem excesso, tá? E aí um fator muito importante, o ômega 6, ele tem diversos tipos de ômega 6, tá? Mas o que tem mais benefícios comprovados do ômega 6 é o chamado GLA, que é o ácido gama-linoleico. Desculpa, linolênico. Esses nomes aí são complicados, mas enfim. Olhando o rótulo, vocês vão ver. Que é o chamado GLA. Tá? Ele é encontrado em vários óleos vegetais, tá? Como o óleo de prímula, o óleo de borragem e de sementes de groselha negra, tá? O GLA, ele é um poderoso anti-inflamatório, né? Então ele é capaz de desacelerar o processo de envelhecimento, tá? Contribui para o bom funcionamento dos pulmões, do coração, além de melhorar condições autoimunes e anormalidades metabólicas como a diabetes. OK? Então, esse GLA é o melhor dos óleos que tem ômega 6, tá? Ômega 9, além de ser produzido pelo corpo, como a gente já falou, ele é facilmente encontrado aí em ingredientes bastante utilizados na culinária brasileira, principalmente, tá? Azeite de oliva, azeite de dendê, o abacate, castanhas, amêndoas, nozes e a própria azeitona, tá? Então, é um ômega muito fácil e que realmente, assim, geralmente são os mais consumidos. Então, às vezes a gente tem, o próprio corpo produz, mas a gente consome mais. Então, a gente tem muitas vezes muito ômega 9 e os outros que o nosso corpo não produz, a gente geralmente fica em falta. Tá? Então, isso é muito prejudicial à saúde, ok? Bom, falando do ômega 3, 6 e 9, os componentes dos produtos, tá? Então, olhando no rótulo dele, a gente tem ingredientes: óleo de peixe, óleo de linhaça, óleo de borragem e antioxidante alfa-tocoferol. Lembra? Vitamina E, tá? E a gente olhando a informação nutricional, a gente tem aqui, ó, o ômega, nunca vai vir escrito, gente. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nunca vai vir escrito no rótulo ômega 3, ômega 6, ômega 9. Ele, na verdade, vem os ácidos escritos, tá? Que são os ômegas, ok? Então, por exemplo, o que o nosso componente tem? Falando de ômega 3, o nosso tem ácido eicosapentanoico, tá? Que é o EPA. A gente tem o ácido decosaexaeônico, que é o DHA, e o ácido alfa-linolênico, que é o ALA, tá? Então, a gente tem aqui escrito no rótulo esses ácidos aqui, ok? Ou seja, o nosso ômega 3, ele tem óleo de peixe,
E aí uma curiosidade, esses peixes são das águas mais profundas do mar peruano, tá? Que é onde são encontrados os peixes mais ricos em ômega 3 no mundo. Tá? Então, o nosso produto ele é fantástico. A gente sempre fala, a Rinode não é um produto qualquer. Ela tem um produto diferenciado. Não é qualquer ômega 3. Né? São ômega 3 extraídos dos peixes mais ricos nesse ácido. Ok? E temos também o óleo de linhaça, que é também rico em ômega 3. Então, o nosso ômega 3 das cápsulas são desses óleos, de peixe e de linhaça. Tá? O ômega 6, ele vem do ácido linolênico, linoleico. É enrolar a língua mesmo. Que é o chamado LA. E o ácido gama-linolênico, que é o GLA. Acabei de falar sobre o ômega 6. Qual é o melhor ômega 6 que é encontrado nos óleos vegetais? O GLA. Então, o nosso produto, o ômega 6, é o de melhor qualidade. Tá? E aonde é encontrado, de qual óleo é formado esse ômega 6 nosso? Do óleo de borragem e óleo de linhaça. Eu vou explicar para vocês o que é prímulo e o que é borragem no final, tá? Para mim, eu escutava óleo borragem e falei, cara, é caganeira, né? Que parada é essa, né? Vou tomar, vou ficar com desinteria, né? A ignorância é uma merda, né? Mas assim, então, o ômega 6 nosso ele é tirado desses óleos vegetais, ok? Ômega 9. Por mais que o nosso corpo produz, esse aqui também tem ômega 9, tá? Justamente para ter o equilíbrio. Ácido oleico, que vem do óleo de borragem. Também. Então, o óleo de borragem, ele tem ômega 6 e ômega 9. Tá? E aí, a gente entra no o último componente desse produto, que é o antioxidante alfa-tocoferol, que é a vitamina E. Tá? Ela tem a função de combater os radicais livres, reduzem o estresse oxidativo das células. Tá? E esse ácido, esse antioxidante, ele é presente também em vegetais. Tá? Bom, ou seja, vegetais, no caso, borragem e o prímula. Desculpa, e a linhaça. Ok? Posologia. Como tomar 2 cápsulas ao dia. Então, o nosso produto dura 30 dias. Ok? Ele vem com 60 cápsulas. São 2 por dia. É a dosagem exata de 2 gramas. Cada cápsula é 1 grama. Então, 2 cápsulas, 2 gramas do óleo essencial diário, do consumo diário necessário de ômega 3, 6 e 9. Tá? E eles tomar preferencialmente junto às principais refeições, como o almoço e a janta, tá? Pode tomar um no almoço e um na janta? Pode, mas se puder tomar os 2 no almoço, melhor, ok? Por quê? Porque o óleo ele é melhor absorvido junto com uma fonte de gordura, né? Ou seja, com uma alimentação. Quando você come alguma coisa, uma fonte de gordura, esse óleo ele é absorvido de melhor forma no organismo, tá bom? Nosso produto não contém glúten, não tem lactose, não tem mercúrio. Isso é muito diferenciado também, tá, gente? Porque alguns ômega 3, 6 e 9 encontrados em farmácia têm mercúrio ou os próprios peixes, tá? Alguns peixes, né, que não foram mencionados aqui, que também têm ômega 3, por exemplo, mas eles são peixes que têm um alto índice de mercúrio. Então, o nosso óleo, ele não tem mercúrio. Então, são dos peixes realmente extraídos que não tem esse mercúrio, tá? E nem metais pesados, tá? Então, isso é importante. Por que do mercúrio? Aí a gente já entra numa outra pesquisa, mas só para matar a curiosidade de vocês, o mercúrio é prejudicial, principalmente para gestantes e lactantes, tá? E quem tem também problemas de câncer, problemas aí de doenças mais perigosas aí, né? Doenças mais pesadas aí, tá? Bom, resumindo, esses ômegas ele tem a função de manutenção dos triglicerídeos, ou seja, ele ajuda na perda de gordura, tá? Então ele ajuda no emagrecimento,
e ele regula a pressão arterial. Ele auxilia na memória e no aprendizado. Ele ameniza os processos inflamatórios, em geral, falando de estética, a gente está falando de acnes e celulites, e falando de saúde, a gente está falando de acidentes vasculares, né? Acidentes vasculares, acidentes aí de infarto, enfim, diabetes, todas as doenças que eu falei, tá? Ele tem uma função de hidratação de pele, justamente por causa daquele lance da água que eu falei, tá? Ele mantém a água na pele, ele diminui a queda de cabelo, ele previne várias doenças como Parkinson, Alzheimer, câncer e as vasculares e auxilia em algumas como a diabetes e obesidade. No final, eu vou falar uma curiosidade sobre obesidade, tá? Que nada mais é do que um problema cerebral, tá? Efeitos colaterais. Eu tomar ômega 3, 6 e 9 tem efeitos colaterais? Que nem eu falei, com excesso, sim. Então, estudos revelam que o suplemento ele é, em geral, bem tolerado. Dificilmente as pessoas tomando, né, mesmo sem prescrição médica, dificilmente ela vai ter problemas com esse consumo. Até porque a nossa alimentação é precária, né? Então, é só se você comer peixe, muito peixe, todos os dias e ainda tomar ômega 3, 6 e 9, por exemplo. Aí sim, você vai ter um excesso de ômega no corpo, tá? Mas ele, em geral, ele é bem tolerado. Mas o consumo de altas doses de ômega 3, por muito tempo, ele pode reduzir as respostas do sistema imunológico, né? Ou seja, aquele desequilíbrio, ter muito ômega 3 e pouco ômega 6. E aí ele pode causar inflamações, levando até a sangramentos, tá? Outros efeitos colaterais escritos aí por literatura médica, né? São mau hálito, suor com odor, dor de cabeça, sintomas gastrointestinais, né? Como azia, náusea, diarreia, tá? Uma vez eu fui para eu estava tomando ômega 3, 6 e 9, até num processo de meio de emagrecimento que eu fiz, um desafio, e eu fui, depois que acabou, continuei tomando e fui para um restaurante japonês. Me acabei com peixe cru, né? Deu horas depois, o negócio ficou doido. Então, são os efeitos colaterais que pode causar, tá? Mas é muito difícil, gente, é muito difícil. Contraindicações do nosso produto é que pessoas alérgicas a peixe, né? Ele também pode conter crustáceos, que é o caranguejo, pode conter leite, ovo, soja e derivados, tá? Esse é o que está escrito na embalagem, tá bom, gente? Bom, falando de curiosidades, a gente finaliza essa parte do ômega 3, 6 e 9, tá? Ele previne ou cura câncer? Existem muitos, né, mitos por aí, né? Muitas coisas na internet que a galera fala e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Lembrando, nós somos consultores, nós não somos simples vendedores, tá? Isso nos diferencia para fidelização e aumento da nossa carteira de clientes e também porque a gente está lidando com saúde das pessoas, tá? Produtos da linha HND são saúde. Ele age de forma anti-inflamatória. Então, a formação de qualquer tipo de tumor maligno tem uma relação forte com o processo de inflamação das células. Então, ele previne câncer? Sim, previne, né? Mas ele cura? Não. O ômega 3 ele não cura o câncer, tá? Mas ele deve estar sempre de forma balanceada a ingestão deles, tá? Justamente. Então, ele é um aliado na cura do câncer, mas ele não cura. Ele previne? Sim, previne. Ok? Então, toma muito cuidado. Tem gente falando que o ômega 3 é a solução para o câncer. Não, não é a solução. Ele é uma ajuda, tá? Falando de gordura, ele elimina a gordura visceral? Antes de falar sim ou não, a gente precisa ter uma diferença, tá, gente? A gente já está falando de processo de emagrecimento, por exemplo, tá? E de saúde, consequentemente. Gordura visceral, o que é gordura visceral e gordura subcutânea, tá? A gordura subcutânea é aquela gordura mole, geralmente mulherada tem muito, mulher tem mais que homem. É aquela gordura do tchauzinho, né, embaixo do braço, é aquela gordurinha do culote, tá? Que é a gordura mole, ok? Então, que é muito chamado de formato de pera, né? Que o corpo faz assim, né? Na parte perto do
o culotezinho, né? A lateral da barriga, tá? Ele é pouco presente em homem, ele é mais em mulheres, pois aí tem uma informação que eu até vou ler para vocês, que foi uma informação bem bacana que eu achei, que é o seguinte: ele é mais frequente em mulheres, pois o estrogênio, que é um hormônio feminino, é o que favorece o acúmulo de gordura nos quadris. Então a mulher já tem uma predisposição maior, justamente por causa hormonal, tá? Tanto nos quadris quanto nos seios, nas coxas e nas nádegas. Então a gente sempre vê o bumbum e mais um bumbumzinho. Tipo, sempre uma gordurinha abaixo do bumbum ali, 2 bumbum ali, tá? São células menores, né, que têm mais facilidade de se multiplicar, tá? Embora considerado um tipo de gordura menos prejudicial à saúde do que a própria gordura visceral, tá? Ela é mais difícil de ser eliminada. Por isso que a mulherada tem dificuldade em perder o tchauzinho do braço, o culote, tá? Então ela é mais difícil. A gordura visceral, ela é localizada atrás dos músculos. Então, a gente já está falando uma gordura que fica localizada entre o músculo e o órgão, por exemplo, né? Essa gordura. Ela tem um aspecto duro, então ela é uma gordura mais dura, mais densa, tá? A gente fala que é caracterizada a obesidade em formato de maçã, tá? Então, é um conjunto, né? É uma bola ali. Conhecida também como barriga de cerveja, né? Ou seja, muitos homens sofrem por isso. Embora presente até mesmo em quem não consome bebida alcoólica, tá? Então, as alimentações, as gorduras em excesso também são alocadas aí principalmente próximo do fígado, próximo do intestino, né? Que é nessa região aí da barriga, tá? Tipo de gordura mais frequente em homens do que mulheres são células maiores que se multiplicam um pouco, então ela é mais difícil de ter, tá? Mas que são mais ativas e afetam o metabolismo. Então essas gorduras, a gordura subcutânea, ela é uma gordura mais difícil de perder, só que ela não é tão prejudicial. A gordura visceral, ela é muito prejudicial, tá? Para a saúde, justamente porque afeta esse metabolismo. Tá? Então ela obstrui muitas artérias e isso acaba tendo muitos problemas, tá, gente? Então o índice de morte por gordura visceral é altíssimo, tá? E isso eu sei porque aquele desafio 14 dias da Rinodê, a gente teve a pessoa que passou, a gente tem estudos que mostram o maior risco, o maior número de mortes está associado a uma má alimentação, né? Justamente obesidade também é a maior causa aí de mortes no país e no mundo, tá, gente? Então, tomem muito cuidado com a alimentação de vocês. A gordura que afeta negativamente a saúde, pois além de aumentar a inflamação nos órgãos, ela ainda reduz a quantidade de um hormônio chamado adiponectina, que é essencial para a queima de gordura, que acelera o metabolismo. Ou seja, esse excesso de gordura visceral inflama os órgãos, né? E aí acabam não produzindo o suficiente desse hormônio que acelera o metabolismo para queima de gordura, tá? Então, quanto mais gordura tiver, mais difícil de perdê-la. Então, por isso que você chega a um nível que você tem dificuldade de emagrecimento, principalmente os obesos, tá? Essa gordura visceral que está ligada e associada ao aumento de doenças cardiovasculares, ela aumenta a insulina, tá? Diminui a insulina, né? Aumentando a chamada glicemia, tá? Hipertensão e síndrome metabólica. Então, esse lance de gordura visceral e gordura subcutânea é bem importante a gente também saber, até pra gente, não só pra gente, mas para os nossos clientes, saber em que ponto o nosso produto pode ajudar nisso, tá? Lembra que eu falei da obesidade? Ele nada mais é do que um problema cerebral? Aí também é uma curiosidade que eu achei muito bacana compartilhar com vocês. O ômega 3, ele reduz a fome. Ele ajuda nesse processo, tá? Então, quem consome ômega 3 tem uma saciedade maior, então ele reduz a fome. Quando nos alimentamos, são secretados os hormônios leptina pelos tecidos gordurosos e insulina pelo pâncreas. Eles avisam o cérebro que
que é hora de frear o ímpeto de continuar comendo, tá? Acontece que a inflamação na região do cérebro, que é responsável por esse gatilho, atrapalha a troca de informação, né? Chega uma hora em que, sem conseguir trabalhar direito, ou seja, sem disparar esse sinal de saciedade, você continua comendo, 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 comendo. E, ou seja, essa obstrução, né, das artérias atrapalha na oxigenação do cérebro e se atingir aquele pedaço do cérebro responsável por esse gatilho e essa trava, acontece da pessoa nunca estar satisfeita e come, e come, e come, e não para de comer. Isso vai piorando, tá? E quanto mais obeso, mais inflamado, pior fica. E quanto mais obeso, mais come, tá? Então, ou seja, é uma trava, né? É um gatilhozinho ali que por causa de inflamações acontece no cérebro, tá? E uma penúltima curiosidade em relação ao teste de qualidade. Muita gente já ouviu falar, eu ponho a cápsula no freezer, se ela congelar, ela é ruim. Alguém aqui já deve ter ouvido falar isso, tá? Sobre ômega 3 e até, de repente, os clientes de indagarem isso. Isso é importante vocês saberem também, tá? Vamos lá. O teste do congelador, ele não é eficaz, tá, gente? Por quê? Todo óleo tem uma temperatura limite para congelamento, tá? Por causa da molécula que ele é composta, tá? Assim como o teste do isopor também não é eficaz. A gente já ouviu falar, pega a cápsula num potinho de isopor, fura ela, ela vai derreter, se corroer o isopor, ela é boa. Também não é eficaz. Por quê? Porque dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, não tem nada que simule, não tem nada que simule o isopor. Não tem nenhum órgão, não tem nada dentro que seja o mesmo componente químico que o isopor. Então, como é que você vai fazer essa comparação? Tá? Então, não é eficaz. Tudo bem, o fato dele corroer o isopor é porque ele é bom? Sim, mas ele é tão bom ao ponto de realmente fazer os tratamentos ou as prevenções que ele faz? Não dá para saber, tá? Porque geralmente a maioria dos ômegas eles acabam corroendo o isopor, tá? Devido às pesquisas feitas, ok? Então, assim, como que eu vou saber a respeito de qual o melhor ômega 3 a ser comprado, né, a ser adquirido? Antes de comprar o ômega 3, devemos observar a concentração e proporções dos ácidos graxos, que é o DHA e o EPA, que estão aqui nas informações nutricionais, tá? Quanto maior a quantidade, mais eficiente será o tratamento, ok? Sendo essa informação importante para maximizar os benefícios do suplemento, tá? Então, essa é uma informação adquirida através de pesquisas que eu fiz, ok, gente? Então, assim, não é esses testes que vão dizer se ele é bom ou não. São as informações nutricionais, ok? Se você já tem um déficit de ômega 3 ou 6, o ideal é claro que você consulte o médico para saber a dosagem que você tem que tomar, tá? E para até ter esse equilíbrio, ok? Mas o nosso, de acordo com pesquisas feitas no mercado, é uma das maiores dosagens e balanceamento e equilíbrio que nós temos aí no mercado, tá, gente? E outra observação, o mercúrio deve ser livre desses contaminantes ambientais aí, tá? Como o mercúrio é um deles. Então não tem que ter mercúrio. Se tiver mercúrio, ele não é bom. Ele pode ser prejudicial, ok? E última curiosidade, sobre gestantes, né? Gestantes podem tomar? Segundo pesquisas, estudos feitos, devem tomar. Só que, lógico, com acompanhamento médico. Por quê? Não pode ter o excesso. Porque assim como todos esses benefícios é para a pessoa que está tomando, também é para o feto. É para a criança que está nascendo e desenvolvendo ali. Então, estudos comprovam que o consumo de ômega 3, 6 e 9 por uma gestante, a criança nasce mais saudável, não tem, geralmente evita, né? A não ser que seja uma coisa genética muito forte, mas evita a má formação das células, a má formação do feto, ajuda no desenvolvimento do cérebro da criança, no desenvolvimento do corpo, né? Para não ter anomalias e tal. Então, a criança nasce muito mais saudável, tá? Além
do parto na mulher ser mais tranquilo, tá? Ajuda nesse processo também, ok? Bom, ômega 3, 6 e 9 é isso tudo. Eu tentei resumir o máximo. Eu passei uma semana inteira estudando para vocês, fazendo pesquisa. A Karina até tirou sarro de mim, que falava, caraca, mano, tu tá estudando, vai fazer o quê? Um livro? Um estudo? Tu vai... Aí eu falei, cara, eu tô quase virando um químico. Porque eu fui muito a fundo, sabendo sobre ácidos, sobre, sabe? Para poder passar o máximo de informações boas para vocês. Né? Não cabe a mim falar de molécula, disso tudo, até porque aí sim é loucura. Mas é para vocês entenderem justamente o porquê da nomenclatura e todos os benefícios e como tratar e lidar com o cliente em relação a esses produtos. Ou seja, o ômega 3, 6 e 9 ele é indispensável para todo mundo, tá? Bom, e aí o segundo queridinho, que é o óleo de prímula e o óleo de borragem. Então vamos lá. Prímula e borragem, eles são plantas, tá? É até bonitinha, não é feia não. O nome é ridículo, não é feio, mas é bonita, planta bonita. Depois joguem no Google aí para pesquisar como é que ela é. Mas eles são vegetais, tá? São plantas, ok? No nosso produto, óleo prímula e borragem, ele está dizendo ingredientes: óleo de linhaça, também tem no ômega 3, óleo de prímula, óleo de borragem e vitamina E, acetato de alfa-tocoferol. Olha ele de novo. Só que existe uma diferença e eu vou explicar para vocês. O ômega 3, 6 e 9, ele é antioxidante alfa-tocoferol. O óleo de prímula e borragem, ele é acetato de alfa-tocoferol. Tá? Fui além também para pesquisar para mostrar para vocês a diferença. Porque vocês vão entender que, e vocês vão até gerar uma dúvida agora na explicação e falar, pô, se eu posso tomar qualquer um dos dois? Tá? Mas a resposta é, depende, tá? O que difere um produto do outro? Do ômega 3, 6 e 9 e do óleo de prímula e borragem? Enquanto um tem o óleo de prímula, o outro tem o óleo de peixe. É a única diferença, tá? Então, aqui o ômega 3, ele é extraído além da linhaça, os dois têm linhaça, mas a linhaça de um tem óleo de peixe e o outro tem óleo de prímula, ok? Ou seja, digamos, ele é um produto vegano? Sim, por mais que aqui diz, né, pode conter óleo de peixe e tal, mas estudando o produto bem a fundo, é vegetal, ok? Outra coisa, um tem vitamina E direto. O óleo de prímula tem vitamina E, que é o acetato de alfa-tocoferol, que ele é pronto para absorção no organismo. Enquanto o outro tem o antioxidante alfa-tocoferol. Ele precisa de enzimas para a sua conversão em vitamina E. Tá? Então, enquanto um tem a vitamina E direto, o outro precisa de enzimas para se tornar vitamina E e começar a função dela, que é a antioxidante, correndo no sangue direto, tá? Então, digamos que um tem um resultado do lance da vitamina E mais rápido, tá? Que mais? Legal, ter vitamina E mais rápido, o que que isso tem de benéfico? Ele vai direto ao local de ação, tá? Então, você ter vitamina E, teu corpo não tem aquele tempo de demora de conversão, então ele já vai direto e já faz o que tem que fazer, ok? Por que que o outro não tem vitamina E direto? Justamente porque o corpo, lembra que tem ômega 6? Ele precisa fazer com que o organismo trabalhe para começar a fazer a ação anti-inflamatória, que é gerar o 6 e o 9, tá? E por fim, o nosso ômega, o nosso ômega, o nosso óleo de prímula e borragem, ele tem uma concentração bem pequena de vitamina oh meu Deus, de ômega 9, tá? Ele tem uma concentração bem pequena, ok? Então, a nossa composição
do óleo de prímula e borragem, segundo as informações nutricionais, a gente tem ômega 3, óleo de linhaça e o óleo de prímula. Tá? São ômega 3 da cápsula. Ômega 6, óleo de linhaça, também tem ômega 6, né? E o óleo de borragem. Tá? Ômega 9, o óleo de borragem. E a vitamina E, que é antioxidante. Tá? No caso do nosso óleo de prímula, a gente tem aqui o nome do ácido linolênico escrito em parênteses ômega 3. Ácido gama-linolênico, GLA, que é o ômega 6, junto com o ácido linoleico, também ômega 6. Então, aqui já está escrito de uma forma mais simples, ok? Legal. Poxa, então quer dizer que os dois são ômega 3, 6 e 9? Sim, são. Tem vitamina E? Sim, são. Então, caramba, qual a diferença além da quantidade? A diferença é a seguinte. O óleo de prímula, tá? Ele é o queridinho das mulheres. Ah, é só para tomar só é tomado e consumido por mulheres? Não. Mas ele tem um benefício muito bom para as mulheres. Por quê? O óleo de prímula, tá? E borragem, esse produto, ele tem uma concentração muito maior em ômega 3 do que o ômega 3, 6 e 9, tá? Além disso, o óleo de prímula, ele tem uma ação, digamos, evidências, estudos, né, que comprovam que a ação do óleo de prímula nas mulheres, ele ajuda muito em relação a uma parte hormonal, que ajuda muito na menopausa, tá? Que controla ali, diminui as incidências dos chamados fogachos, tá? Noturnos, que são o suador, né? Quem tem menopausa fica suando muito, são os chamados fogachos. E também na TPM, tá? Justamente por esse controle hormonal, ok? O óleo de prímula também tem uma função muito importante no controle dos níveis de colesterol, assim como o outro tinha, tá? Alivia os sintomas e tal, e a hidratação da pele muito maior, tá? Então, por ser muito rico, mais rico em ômega 3, ele tem uma hidratação maior da pele também, ok? O que mais aqui de informação bacana para vocês? Tá. O óleo de prímula e borragem, gente, ele, justamente, por que a explicação está sendo mais curta? Porque, na verdade, é praticamente a mesma coisa do que eu falei para vocês com esses diferenciais da prímula, tá? E da vitamina E diretamente agindo no local. Algumas perguntas frequentes é o seguinte: uma pessoa vegana, como não tem óleo de peixe, ela estão entre o ômega 3, 6 e 9 e o óleo de prímula, ela pode tomar o óleo de prímula. Lembrando a diferença da dosagem, tá? Existem no mercado, a Rinode não tem, mas existe no mercado ômega 3, 6 e 9, 100% vegetal. Aí o óleo não é de peixe, ok? Ou seja, pode ser até que seja um óleo de prímula com uma extração maior da quantidade para poder atingir a quantidade suficiente, tá? Então, mas para quem tem problema de ser vegano, o nosso óleo de prímula substitui, ou seja, tanto homem quanto mulher. Não é porque vai tratar no hormônio feminino, digamos, ajudar no processo do hormônio feminino, por causa da TPM da menopausa, que o homem não pode tomar. Não, pode, tá? Não tem problema nenhum, ok? O óleo de prímula, ele é rico em ômega 3, ou seja, a função do ômega 3 vai ser feita de uma forma normal, tá? Assim como deve, tá? Então, a única coisa é direcionar a pessoa para saber qual é o principal objetivo dela, por causa da quantidade. E aí eu fiz por último, rapidinho, sei que já está bastante tempo aí, passou até do nosso limite, mas em relação à composição dos nossos produtos. Em relação ao ômega 3, quantidade, tá? Em cada um deles. O ômega 3, no óleo de prímula, ele tem 780 miligramas, tá? Do ômega 3 no óleo de prímula. Enquanto o ômega 3, 6 e 9, a quantidade de ômega 3 é 832 miligramas, tá? Somando, né? Fazendo a somatória aqui de todos os componentes. O ômega 6
ele tem 850 gramas no óleo de prímula, enquanto no ômega 3, 6 e 9 tem 459 miligramas. E no óleo de prímula, o ômega 9 ele é 300 miligramas, enquanto no ômega 3, 6 e 9 é 308, tá? Ou seja, o ômega 6 ele é muito mais presente no óleo de prímula e borragem do que no ômega 6, no ômega 3, 6 e 9, tá? Justamente por causa da prímula. Beleza, gente? Bom, eu sei que é bastante informação, é bastante coisa, mas eu procurei ser bem detalhista justamente para que a gente saiba os benefícios e poder, não só para a gente, mas também poder passar para os nossos clientes o melhor, que tem que ser o consumo, mas qual deles é o melhor indicado para cada um. Tá bom? Bom, a explicação é essa, tá? Agora vamos abrir para as dúvidas.